9, Jeremias 1:5 diz assim: antes que eu formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falar, e tudo que eu mandar e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Aleluia! 19. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Glória a Deus! Essa mensagem eu tenho 10 minutos para falar. Vou falar em 8. Mas essa mensagem serviu para mim, porque lendo esse texto aqui, eu me enquadrei em várias partes aqui. E o tema dessa pequena mensagem é: não negligencie o seu chamado, igreja. Isso é para a igreja, né? O pastor Patrick fez aqui coração, família e igreja. Então agora nós estamos falando para a igreja, para você, né? E nós vivemos dias difíceis, todo mundo tem que trabalhar muito, todo mundo tem que estudar para poder conquistar alguma coisa. E a gente acaba não parando para poder ouvir o que Deus tem para falar para nós. E eu fico vendo que o maior perigo não é nós cairmos no pecado. O maior perigo é viver dentro da igreja anos e anos e morrer sem que o chamado de Cristo vá na sua vida, que você cumpra o que Cristo tem para você. Isso para mim é um problema muito sério, porque muitas pessoas passam pela Maranata, passam pelas igrejas, vivem aqui anos e anos e não permitem que o Senhor cumpra aquilo que Ele prometeu para você. Há pessoas que foram chamadas para evangelizar, mas elas se calam, elas não evangelizam. Há pessoas que foram chamadas para servir, mas se acomodam. Há pessoas que foram chamadas para liderar, mas certa vez, estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim para mim: Marquinhos, estou fora, eu não quero não. Eu falei: cara, se envolve no negócio. Eu falei: não, esse negócio não é para mim não, assim o inimigo não me vê. Olha só, para tu ver, cara, de verdade, a Mônica sabe de quem eu estou falando, né? A Mônica sabe. Então olha só, assim o inimigo não me vê, eu fico quietinho, eu passo batido, entende? Olha só, a que ponto chega. Cara, negligencia a obra do Senhor. É verdade, negligencia a obra do Senhor. Por quê? Porque ele não quer passar por lutas. Ele não quer passar por lutas, né? Então vamos lá. É engraçado, né? Se não fosse trágico. Há pessoas que foram chamadas para orar, mas não oram, mas esfriam, pelo contrário, se esfriam. Este momento que estamos vivendo aqui na Maranata é um momento de resgate, né? Desde o início, o pastor Patrick, a Ana Paula, tem colocado para nós resgatarmos, né? Aquilo que nós perdemos. E hoje, essa vigília aqui é um despertamento para você, é um despertar. Abre os seus olhos. A palavra de Deus diz assim em Efésios 5:14: desperta do que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Hoje é para te despertar, te acordar. Você que está dormindo, são 4 horas da manhã. Você que está dormindo, acorda, irmão. Reaviva. Você não veio aqui à toa. Deus tem falado contigo. Então, ouça o que a igreja, o que o Espírito está falando para você. Aleluia, ouça o que o Espírito está dizendo.
Né? Nós estamos trabalhando aqui no início, trabalhou o coração, 3 mensagens sobre o coração, depois 3 mensagens sobre família. Deus não chama pessoas perfeitas, senão eu não estaria aqui. Senão o Patrick não estaria aqui, né? Porque passou 10 anos por aí, né? Não chamaria até o pastor Paulinho, nem o pastor Paulo, não chamaria. Deus chama as pessoas disponíveis. Deus não chama a pessoa perfeita, Ele chama a pessoa disponível. Se você está disponível, quem sabe você vai ser o chamado por Deus. Sabe? Porque muitas vezes a gente coloca tantos obstáculos, né? A gente coloca tantas coisas e nós impedimos as bênçãos do Senhor na nossa vida. Aconteceu comigo. Aconteceu também com Moisés, Jeremias. Eles se achavam incapazes, eles se achavam, Moisés, né, não, se achava que ele era inseguro para poder liderar o povo, questionava, porque ele era gago, ele não sabia falar. Mas a gente vê aqui o ministério de Libras, né, então até para eles a gente pode falar, eles se comunicam ali, então não é a sua gagueira que vai te atrapalhar. Jeremias botou aqui, né, eu estava lendo aqui no versículo 6, ele diz assim: Senhor Deus, eu sei que não sei, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Assim como Moisés, Jeremias olhou para as limitações humanas, mas a Bíblia mostra que Deus escolhe os que se sentem incapazes para realizar grandes propósitos. Se assim como você se sente incapaz, Deus pode realizar grandes coisas através da sua vida. Amém, Jesus, aleluia. Porque eu me sinto muito incapaz. Eu me sinto incapaz demais. Gideão, ele se achava pequeno, ele era o menor da tribo, né? Ele era da tribo de Manassés, era a menor tribo. E ele se achava também pequeno, mas Deus o chamou de varão valoroso. Você que se sente incapaz, você é varão valoroso aos olhos do Senhor. Aleluia. E Pedro, que era impulsivo, qualquer coisa ele já corta logo a orelha de um, né? Vai, fica aí, toma um pedaço para tu e maluco, vai. Mas Deus usou também, Deus usou Pedro também. Mas o chamado não depende da nossa capacidade humana. Não depende. Depende da autoridade de quem nos chama. Aleluia. E a autoridade está sobre Jesus. Então, a autoridade está sobre Ele. É Ele quem nos capacita. Então, eu queria falar para você. Para de falar, eu não consigo. Eu falei muito isso. Eu não consigo. Eu não sou capaz. Tem muita gente melhor do que eu. Falei muito isso. Falei muito. Mas, ainda bem que o Senhor teve misericórdia de mim e não ouviu as coisas que eu falava. Até ouvia, mas ele falava assim: cala a boca, Marquinhos, mais uma besteira desse menino. Se Deus te chamou, Ele vai te sustentar, Ele vai te capacitar, porque Ele é quem capacita, Ele é quem sustenta, é Ele quem dá vitória. E o diabo, o que é interessante é que o diabo, ele quer paralisar o seu chamado. O diabo é sujo. Ele quer paralisar o seu chamado. O diabo sabe que pessoas cheias do Espírito Santo causam impacto no reino. O diabo sabe disso. E por isso o diabo usa medo, distração, pecado, comparação, cansaço, feridas, críticas, decepções. O diabo usa isso para dizer que você não é capaz. E muitos param por causa de palavras humanas. Muitas vezes nós paramos porque tem sempre um abençoado que fala alguma coisa para nós e que nos paralisa. Não deixe opiniões matarem aquilo que Deus colocou dentro de você. Quem te chamou foi Deus. Não foi o homem. Então não pare de fazer aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Não pare. Não se ache incapaz. Porque
quem te capacita é o Senhor. Aleluia. Deus procura disponibilidade, não perfeição. Né? Nós queremos sempre fazer tudo perfeito. A gente está aqui numa luta aqui, olhando aqui para poder ver a hora. Meu Deus, a gente está passando agora, vamos lá. A gente está querendo a perfeição. Mas Deus, Ele quer disponibilidade de nós. Porque perfeição nós não vamos conseguir. Nós não somos perfeitos. Eu não sou, tu também não é. Eu não sou, tu também não é, não. Tu também é vacilão igual a mim. Então, mas Deus usa a gente, pela misericórdia dele. Isaías 6,8 diz assim, ó: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. O céu ainda procura pessoas disponíveis. Não é sobre ter título, porque de repente você fala assim, eu tenho que ser pastor. Não é para ter fama, eu quero ser pastor, mas eu também quero estar lá na televisão lá. Não sei quantos mil likes lá. Ter uma boa fala, uma boa eloquência. Deus usa todo mundo. Cada um tem um ministério, cada um é usado de uma forma. Se todo mundo fosse usado da mesma maneira, não existiriam tantas igrejas evangélicas. É sobre dizer, Senhor, eu volto para o centro da tua vontade. Conta comigo, estou aí. Estou aí, Senhor. Conta comigo aí que eu estou nesse negócio. Sabe, muitas vezes a gente corre. Em Romanos 11:29 diz assim, ó: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os dons, vou falar de novo, porque os dons, está em Romanos 11:29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Isto quer dizer definitivo, não pode ser mudado. Se Deus te deu um dom, irmão, é contigo, não vai mudar, não vai mudar. Deus não cancelou o que falou a seu respeito. Talvez esteja adormecido, talvez esteja ferido, talvez você esteja esquecido. Mas nessa vigília, hoje, dia 9, já passou de meia-noite, no dia 9, Deus quer falar, Deus está falando com você. Amém. Não abra mão do ministério que o Senhor colocou na sua vida. Não abra mão. Acorda, desperta, sabe? Fecha os seus, ouça o que o Espírito diz para você. Não ouça qualquer voz. E por muitas vozes estranhas. Eu gostaria de pedir que você se colocasse de pé nesta manhã. Nessa manhã. Estou ligado, irmão. Hoje Deus está te chamando. Hoje Deus está chamando. Ó, o cansado. Deus está chamando o cansado. Tem alguém cansado? Alguém está cansado? Os que pensaram em desistir. Os que pensaram em desistir. Os que perderam a paixão. Os que se desviaram do propósito. Os que enterraram seus dons. Deus te trouxe aqui, esta noite. Se você está passando por alguma dessas situações aqui, Deus te chamou esta noite para estar aqui presente. Não negligencie o seu chamado. O inferno tenta parar você, porque existe algo grande de Deus sobre a sua vida. Você vai ser muito usado na obra do Senhor. Talvez homens não reconheçam o seu chamado, mas o céu reconhece. Enquanto você estiver esperando o reconhecimento do homem, não, você não vai a lugar nenhum. Mas saiba que o céu reconhece você. Aleluia. E aquilo que você faz aqui, o Senhor está dando aval lá no céu. O Senhor está dando aval. O Senhor está assinando. O chamado de Deus é maior que as suas desculpas. E sempre dá uma desculpa. Deus não unge acomodados. Deus não unge acomodados. Seu chamado pode estar ferido, mas não
Você pode estar ferido, mas você não está morto. Glória a Deus. E nesta noite eu quero orar com você. Aleluia. Quero orar para que o Senhor renove as suas forças. Aleluia. Para que o Senhor coloque em você de novo aquele brilho Glória a nos seus Deus. olhos. Glória a Deus. Sabe, que você pegue a sua Bíblia Louvado e que seja você Deus. saia por aí evangelizando, pregando a palavra do Senhor. O Ministério de Homem estava cantando uma música aqui, todo mundo cantou também. Eis-me aqui, estou disponível. Me fiz disponível. Como dizer não para o meu chamado? Você cantou isso, tá? Eu não tenho aqui quando eu estava cantando a música aqui. Você cantou. E agora? E agora? Tu cantou. E agora? Tu prestou atenção no que tu cantou? Tu se ligou no que tu estava cantando? Música forte. A música traduzindo aqui, tu estava falando assim: Senhor, eu estou facinho para tu. Ui, Senhor, eu estou facinho para tu, ó. Ok, hein? E aí? Será que está facinho para tu? Para Deus? Para Deus te usar? Para Deus trabalhar na sua vida? Para Deus te dar um novo ânimo? Será que você está? Vamos orar? Se você está se sentindo com medo, está cansado, se compara com outras pessoas, eu não posso nem me comparar com o Patrick, com a Ana Paula, não posso. Eles têm um jeito todo especial, eu tenho outro. Eles têm qualidades, eu também tenho. Eles têm muito mais, mas eu tenho as minhas qualidades. Vai ele. Não, porque não. A gente combinou que não ia fazer isso, mas eu senti desejo demais de fazer. Eu quero seguir que eu creio. Você torna. Talvez o tempo não desce, mas vai assim mesmo. Se o Espírito Santo falou com você, agora nesse momento, sobre chamado, sobre vocação, sobre dom, sobre o que for, você sabe que o Espírito Santo está falando. Quando ele falou, seja qual for a desculpa ou medo, não sei o que, às vezes é real, mas você ouviu o Senhor te chamando, você quer de fato dizer para o Senhor, com medo, mas eu quero, me sentindo incapaz, aleluia, mas eu quero. Você vai sair do seu lugar agora. Nós não vamos fazer, mas vamos fazer, porque eu creio que a gente aqui, o Espírito Santo está falando. E chamado não quer dizer que tu é púlpito, não, pode ser também, mas às vezes é algo que Deus quer que você faça e você está resistindo por circunstâncias. Você ouviu aqui, sai bem aqui para frente. Jesus. Não importa se vamos mudar a programação, a gente combinou, a programação é um trilho, mas se tiver que mudar, a gente vai mudar. Porque o Espírito Santo falou com você. Se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, quando isso nossos diáconos, intercessores vem à frente, como ele falou, o chamado continua valendo. Deus continua esperando te levar por esse caminho que ele chamou. Aleluia. Pai amado, é o Senhor que está falando com você nessa mensagem hoje. Os pastores podem nos ajudar também orando. Juliana também, nossa seminarista, ajuda a orar também. Essas mulheres me ajudam, tem muita gente, por favor. Aleluia. Continua de pé. Continua valendo. Deus não voltou atrás. Deus não voltou atrás. Fala para ele, pede perdão, você precisa pedir, Senhor, eu estou aqui. Aleluia, aleluia. Diáconos, olhem por favor, põe as mãos, ministrem sobre ele, diaconiza, intercessores. Irmãos, Deus está falando nesse lugar, faz parte do que Deus quer fazer entre nós. Só eu, só Ana Paula, só Marquinhos, só Mônica, só Sérgio Fraga, só dele. Nós não damos conta. Deus deposita na vida de cada um aqui diferente. Cada um aqui tem chamado específico, tem área de atuação específica, tem local específico, tem dons específicos. Aleluia! E é o Senhor quem está te convidando.
Senhor,